seja muito bem-vindo a mais um podcast Worship. Compartilha, segue a gente, ative o sininho, se inscreve no canal e simbora. Deixa um like aí, galera. É o seguinte, galera. Você aí que precisa de locução para sua loja, carro, moto, para colocar em bicicleta, seja lá o que for. Não só isso, mas também locução via o WhatsApp. É isso aí. Henrique Santos, do Asa Estúdio Asas. Hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que ela é pastora, ela é guerreira, tem uma linda história de vida, um lindo testemunho. E vocês vão conhecer ela, vão conhecer um pouco dela. Bispa Rose, seja muito bem-vinda. Amém. A paz do Senhor Jesus. A Obrigada. Paz do Senhor Jesus. É isso aí. É isso aí, galera. Bispa, eu quero começar do início. Por Amém. exemplo, de onde você veio? Você é natural de Brasília? Não é você? Não é de onde você veio? Eu sou natural de Brasília. Eu nasci aqui mesmo. Aqui mesmo. Mas qual região você morou aqui em Brasília? Eu nasci em Sobradinho. Sim. Passei alguns anos em Planaltina. Na adolescência eu fui morar no Guará. E depois me casei, vim morar em Planaltina. E depois fui morar no Guará. Ixi. Guará, uma história boa com Guará e Planaltina e Guará. Sim, idas e vindas. Idas e vindas. Eu gostaria de contar, para a galera saber, né, que você contasse sobre a sua trajetória de vida. Como é que foi de você, de sua infância até chegar até aqui? Como é que foi? Conta aí um pouco pra gente. Pouco não, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então, nós somos 3 irmãos. Sim. 2 mulheres e um homem. E eu nasci em Sobradinho. Eu vim de um lar católico. Né? Meu pai era muito atribulado. Todo mundo começa no catolicismo. A maioria, né? Isso. Meus pais, minha avó, minha mãe católica, apostólica, romana. Daquelas fervorosas, de verdade. E nós fomos criados no catolicismo, com direito à novena. Esse tempo nós moramos aqui. Chegamos a participar de várias coisas. A minha avó era da matriz, a minha mãe também, e nós fomos criados no catolicismo, né? Sim. Meu pai também. Nós viemos de um lar muito desequilibrado, meu pai bebia muito. Nossa. Então, assim, nós sofremos muito, né? Desde criança. Entendo. Porque quando não tem Deus, não tem orientação de Deus, é gerado embaixo de muito sofrimento, né? Sim. Eu queria perguntar como foi a sua infância, né? Até chegar aqui, como é que foi com a família, como é que foi sua história, sua trajetória? A vida era muito difícil, nós não tínhamos Deus, como eu já disse, uma vida muito desajustada. Meus pais brigavam muito, meu pai bebia muito, né? Então, minha mãe, em consequência disso, minha mãe saía de casa, nos deixava só, né? Mas Deus, quando Ele tem um plano, um projeto, Ele cuida. Desde o meu nascimento, eu nasci de 8 meses, já do meu pai agrediu minha mãe, eu nasci, né? E os anos foram passando, nós fomos, né, crescendo debaixo desse sofrimento. E por fim minha mãe nos abandonou, nós ficamos morando só com meu pai. E meu pai se casou de novo, né? Nós tínhamos uma madrasta. Como foi a sua conversão? Olha, foi através do meu casamento, né? Como eu tinha uma vida muito desestruturada, eu comecei a idolatrar meu marido. Então, meu marido passou o centro de todas as coisas. Primeiro de tudo. O primeiro de tudo. Nossa. E o Senhor não aceita, né? Não. O Senhor é que é o primeiro de tudo, né? Ou seja, aquele que colocar pai, mãe, filho, vai perder. Marido. Deus vai entrar e vai quebrar tudo, né? Porque Ele é o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Verdade. E aí,
E aí, como eu idolatrava meu marido, né? Meu marido passou a ser tudo para mim. Sim. E aí, o que aconteceu? O Senhor foi lá e tirou exatamente aquilo que eu idolatrava, né? E aí, sim. Aí o meu castelo de areia foi Desabou. abaixo, desabou. Desestruturou as pernas. Completamente. Quando mexeu no meu matrimônio, mexeu no meu sentimental, no meu emocional, no meu financeiro, Em tudo. desencadeou todas as coisas. Ixi. E aí sim, através disso, eu comecei a buscar o Senhor, né? Eu fui em busca do Senhor. Na verdade, eu não queria o Senhor, eu fui em busca de algo que resolvesse o meu problema, né? O grande erro é esse. Você ir atrás de Deus para resolver seus problemas. Não para adorá-lo. Assim, né? Para ter o desejo mesmo de conhecer. Exatamente. Eu fui atrás de Deus como solução para resolver o meu problema. Nossa, né? Entendo, sim. E daí eu fui atrás do Senhor para resolver o meu problema. Só que com Deus as coisas não funcionam assim. Deus sabia o que eu queria. Com certeza. Porque Deus sabe todas as coisas. Antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que você ia falar. Verdade. Daí eu comecei uma busca, mas Deus é muito inteligente. E nessa busca, demorou-se um tempo, eu comecei a conhecer esse Deus de fato. Sim. Né? Um pouco dele. Um pouco. E se passou 2 anos, mas eu não estava alicerçada na palavra. Porque o Senhor diz, conheceis a verdade vos libertará. Mas eu não estava alicerçada na palavra. Sim, entendi. Né? Eu buscava, eu orava, jejuava, mas eu não conhecia a palavra. E é preciso você conhecer a palavra. Sim, não tem como conhecer Deus se não conhecer a palavra. É verdade. E fatalmente, depois de 2 anos, eu vim a desviar. 2 anos até que foi bastante para uma pessoa que foi buscar somente a bênção. Sim. Ficou 2 anos, ficou muito ainda, né? Fiquei 2 anos, só que Deus sabia o que eu queria, né? Eu não queria ele, eu queria a benção. Isso. Aí, conclusão, ele não me deu a benção que eu queria. Sim. Mas eu ganhei algo muito maior e melhor, que foi o conhecimento e foi o amor verdadeiro do Senhor. Conhecer a Cristo, né? Sim, é o maior presente, tesouro que qualquer pessoa pode adquirir. E aí, nesse processo, conhecer, para chegar até hoje aqui, como é que foi? Houve muitas caídas, muitas indas, muitas vindas, e o que aconteceu? Teve muito processo, não sei se houve, como se diz o nome, contras, houve muito levante, como é que foi? Nossa, demais, porque eu me desviei, passei 14 anos desviada, e nesse meio tempo eu já vinha de uma vida, eu já bebia, já dançava, já prostituía, mas como eu havia buscado o Senhor, e a Bíblia diz, né, quando a casa está limpa, sim, né, entre aqueles e outros mais, aí sim, aí eu conheci verdadeiramente um mundo, prostituição de verdade. Então já depois que no caso você conheceu um pouco de Cristo, ainda foi, mas justamente por causa do primeiro propósito, o primeiro propósito não foi buscar diretamente ao Senhor, né, de verdade. Você não queria Deus, queria apenas a solução do meu problema. A solução do problema, entendi. Amém. E aí eu conheci o mundo de verdade, prostituição, orgia, bebedeira, tudo que dinheiro, tudo que o dinheiro pode oferecer, eu conheci durante esse tempo. Eu tive amantes poderosíssimos, eu cheguei a ser amante de um dos homens mais milionários de Brasília. Eu tinha amantes que me davam poder, dinheiro, delegado da Polícia Federal, deputados, senadores, tudo que o dinheiro poderia e o poder poderia oferecer. E quando você cai num mundo desse, quando você aprende Satanás lidar, é mais difícil você sair, com certeza. Com certeza, sair
Muito difícil alguém conseguir sair de um meio desses, né? Muito. Entre aspas, a pessoa tem tudo E não tem nada. financeiramente, né? Ela não, tudo que ela pensa, não, eu tô precisando de comprar isso, aí ela já tem, né? Eu tô precisando, não, uma casa para morar, tem uma casa, tem Tudo. carro, preciso de um carro para poder sair, tem um carro para sair. Tudo porque, como eu cheguei a ser amante de homens que tinham muito poder aquisitivo, qualquer coisa que fosse, para mim, era muito fácil de adquirir. Numa noitada mesmo, eu poderia adquirir uma casa, um carro, um apartamento, qualquer coisa que fosse desse nível, né? Entendi. Mas eu não tinha, o que é mais importante, eu não tinha Deus, eu não tinha paz. Porque quando a pessoa não tem paz, ela não tem nada. Entendi. E eu não tinha paz. Era uma busca diária, era uma busca constante. Eu saía, quando eu chegava, eu ficava angustiada, eu não tinha paz, uma vida de desassossego completa. Ou seja, você tinha, entre aspas, dinheiro, conforto, boas coisas, mas ao deitar no travesseiro, você sentia que faltava algo ou o que era? Sim, eu sentia a ausência de Deus, eu sentia saudade do Senhor, Verdade. né? Porque nós somos dele e vamos voltar para ele, né? Sim. E há um lugar que Deus criou dentro do ser humano e deixou que só pode ser preenchido com o Espírito Santo, né? E eu ficava nessa busca, comprando, saindo com vários homens, comprando tudo. E eu tinha uma coleção, eu costumo dizer quando eu estou pregando, eu tinha uma coleção de roupa, de joia, de calçado, coleção de tudo. Tinha uma coleção até de homens. Vixe. Porque talvez aí tem até pessoas aí que se sentem na mesma posição. A pessoa às vezes tem tudo, mas ela sente que falta algo, né? Às vezes tem pessoas aí que não falta nada para mim. Por que eu ainda, ao deitar, inclinar a cabeça, né? Por que eu sinto que falta alguma coisa? Tem gente que passa por isso, né? E a pessoa não sabe o que é. Sim, porque ela ainda não conheceu Jesus, esse amor, né? E muitos se suicidam. Sim. Eles vivem nessa busca diária, né? Tem pessoas que saem para comer, outros para beber, para viajar, no intuito de preencher esse vazio, né? É uma busca sem sucesso. E é uma, entre aspas, alegria que às vezes a pessoa sente ali, ela tá meio assim deprimida. Vou sair, mas só que esse sair é momentâneo, ou seja, quando voltar, volta de novo o mesmo problema. Ao deitar, né? Não é verdade? Sim, eu saía às vezes, eu estava angustiada, eu saía, dançava, bebia, farreava, ia para a noite de orgia. Quando eu chegava, eu me encontrava da mesma forma ou pior. Ou daqui uma semana já estava de novo. Não, na maioria, no mesmo dia eu já chegava, voltava para casa angustiada, depressiva. Sim. Ali, às vezes, quando passava o efeito do álcool, né? Eu ficava pior do que antes de eu sair. Nossa, aí é osso. E aí, então, dentro disso, você passou todos esses anos fora. Como foi para retornar, o retorno? Como é que foi? Muito difícil. Passou por mais coisas lá fora? Como é que Muito. Eu tive muito dinheiro. Nesse meio tempo, por causa da minha rebeldia, porque eu saí dos pés do Senhor e eu perdi materialmente tudo que eu tinha. Eu cheguei a ter várias escolas, várias creches, açougue, mercado, sacolão. Eu tive muitas casas, muitos carros. E eu tive muito dinheiro. E nesse meio tempo eu comecei a perder tudo. Nossa. Né? Eu perdi tudo, materialmente falando. Porque quando você sai na presença de Deus, a tendência é você perder tudo, até mesmo a vida. Sim. Né? E o próprio Deus começou a me apertar. E Satanás, já vendo que Deus estava trabalhando para eu voltar, ele queria tirar a minha vida, né? Sim, que ele não quer perder, né? Sim, ele não quer perder. E nesse meio tempo, eu tive relacionamentos que, usados do diabo, queriam me matar.
chegaram a dizer para mim, olha, hoje foi o dia, teve um deles que o diabo entrou e disse, olha, hoje foi o dia que eu escolhi para te matar. Falou assim. Sim. Nossa. Literalmente. Literalmente, manifestava. Ele manifestava porque o Senhor me chamou para mexer com a obra de libertação, então ele sabe quem eu sou, quem ele é. E ele manifestava na cara dura e dizia, olha, você sabe que sou eu que estou aqui, né? Ixi, ainda falava. Sim. É osso. E muito difícil porque nesse meio tempo o Senhor começou a me apertar. Muita briga, muitas agressões. Deus me deu muito livramento de morte, né? Sim. De arma. Um deles empunhou arma para me matar. Ok. E aí, nesse processo todo, nesse aperto, nessas brigas, confusões, né? As crianças viam também? Como é que Sim, viam, participavam. Porque quando você está nesse meio, você fica cego. Você perde completamente a mão, perde a razão, perde o pudor. Sim. Né? Você perde o amor próprio. Né? É o amor próprio. É verdade. E aí, como é que foi, então, que você retornou? Até qual foi o ponto mesmo que você chegou, que você falou, pra mim, não tem mais... Não tem como eu sair, né? No caso ali... Jesus já estava me chamando, como eu disse, né? Chegar... Ele usou algumas pessoas, não? Sim. E o próprio diabo, o Senhor permitiu, o próprio diabo, né? Ele manifestava nos meus cônjuges e também manifestava, porque nesse meio tempo também eu tinha outros amantes, né? E como eu conheço o Senhor, eu já conheço a movimentação de Satanás como era. E eu sabia que Deus estava me chamando. E eu comecei a sentir muita saudade do Senhor, de querer voltar para o Senhor. Sim. E sair, porque eu não aguentava mais aquele sofrimento, essa vida de embriaguez, de festa, de destruição, perder tudo que eu tinha, casas, agressão. Eu não aguentava mais isso. Eu já estava no meu limite. Então você queria também uma mudança de vida também, não viver mais aquilo. Não. Eu queria uma mudança. Eu sabia que essa mudança ela só poderia vir através do Senhor Jesus. Amém. Mas assim, quando a primeira vez que você... Foi você mesma que correu atrás do Senhor a primeira vez? Ou foi alguém que te apresentou? Antes de eu me converter? Isso. Sim, na verdade, o Senhor começou a falar comigo mesmo, porque eu sofria muito no meu primeiro relacionamento e eu ficava manifestada. Sim. E eu ficava manifestada e a gente brigava muito, quebrava tudo dentro de casa. E uma certa feita, minha mãe, como nós éramos muito católicos, tínhamos quadro de Jesus, né? Sim. E eu fiquei... A maioria das pessoas tem um quadro de Jesus. Sim, ou o Papa. pintado. Sim. E eu fiquei furiosa. Eu disse, olha, você não existe, porque se você existisse, a minha vida não era assim. Mas o Senhor sempre colocou pessoas para estar falando comigo. Sim. Sempre pessoas crentes estavam ao meu redor. Né? Amém. E aí, qual foi o ponto que você retornou? Primeiro, eu trabalhei no Senado e, vindo do Senado, nós fomos sequestrados. Você, seus cônjuges? Não, nós estávamos vindo... Não, o pessoal do trabalho. Do meu trabalho, nós pegamos uma van. Esse dia eu não fui de carro. E eu peguei uma van. Sim. Eu trabalhava no Senado e eu peguei essa van ali na rodoviária. Sim, rodoviária. E ali nós fomos sequestrados. Da van? Da van. Tipo, assaltante? 2 assaltantes entraram e nos sequestraram. O motorista também? Todo mundo sequestrou a van. Nossa. Nós éramos, acho que 24 ou 26 pessoas, tem bastante tempo, eu não me recordo. Mas 20 e poucas pessoas. Nossa, pesado. E aí, como é que foi? Aí eu senti a pressão logo, eu comecei. Nessa hora todo mundo começa, né? Jesus, nós começamos a lembrar de Jesus, queremos voltar para Jesus. Na hora que o calo aperta. Eu já senti a pressão, né?
Sim. Eu disse, meu Deus, vou morrer agora, Jesus. Então, Jesus, eu preciso me consertar contigo. Porque morrer sem Cristo é sentar ali, né? É meio... É pegar um foguete diretamente pro inferno, né? É porque tem muita gente que não acredita que existe o inferno. Tem gente que não acredita. Ah, o inferno é aqui. Acho que o inferno é aqui. Não, aqui é só um estágio, querido. Ou seja, eles não sabem o que realmente é um lugar de sofrimento. Aqui é um sofrimento, mas não se compara ao sofrimento, né? Sim, De Deus criou o mundo por causa do livre-arbítrio, né? É. Então, aqui é que nós vamos decidir se nós queremos subir ou queremos descer, né? É verdade, porque nós temos a escolha, né? Deus nos dá escolha todas as vezes, em todos os lugares, nós temos a escolha. Escolher sapato, roupa, escolher tudo. E escolher também se eu quero Cristo ou não, ou se eu quero ir para o céu ou inferno também, né? Sim. Essa semana me fizeram uma pergunta que nunca tinham me feito ainda. Sim. Pastora, Deus, tem uma pergunta, o rapaz perguntou para mim, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Eu falei, pode fazer. Pode fazer, né? Ele disse, Deus dá livre-arbítrio? Eu disse sim. E ele disse, então, por que é acarretado tanto sofrimento? Se ele me dá livre-arbítrio. Eu falei, então, querido, você está fazendo o que você quer. Agora, o sofrimento é consequência de todas as suas más escolhas. Mas você está fazendo o que você quer. Agora, você está colhendo o que você está plantando, querido. E ele perguntou, então, referente às coisas que passa, né? Que ele passa, no caso. Sim. Por que ele estava passando? Sim. Mas porque justamente que ele talvez não conhecia, né? Porque, tipo, não há nada que a gente faça de mal ou de bom que não tenha consequência, né? Sim. Todas as coisas. Até se você... Nós temos que tomar bastante água. Se você não tomar água, gera consequência. Gera. E aí cria doença. Ah, não sei o que Deus fez isso. Não é. Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Sim. A gente tem que cuidar da nossa saúde, é verdade. E aí, dentro dessa van, sequestrado, como é que foi? Você pensou? Na hora, nessa hora, Jesus, me tira daqui, Jesus, eu quero voltar para ti. E né? aí? Daí eles mandou o motorista descer até mais ou menos aqui depois da Ponte do Bragueto, nos roubou, mandou voltar, eles já tinham roubado o que eles queriam, mandou voltar pela W3 e aí mandou parar, desceram e aí nós voltamos, né? O motorista, nós estávamos todo mundo nervoso, parou ali no Grande Colorado, até a gente dar uma desestressada, né? Todo mundo dá uma pausa para o descanso do estresse. Sim. E depois nós voltamos, né? Fomos para o nosso destino. Deve ser. E aí, chegando no destino, quando foi que você resolveu ir para a igreja? Daí eu ainda fiquei pensando, querendo, né? Sim. E aí o Senhor mandou outro recado para mim. Ixi. E um dia eu disse, olha, hoje eu vou sair, não tem quem segura. Cuidado, quando nós assumimos as coisas sem Deus, é muito perigoso. Entendi. E nesse dia, minha irmã mora aqui em Planaltina, eu morava em Sobradinho, eu vim para a casa dela. Chegando na casa dela, ela havia saído, estava só o ex-esposo dela. E eu cheguei com meus filhos ali na casa dela, fiquei ali um pouco. Depois meu ex-marido chegou também. E com pouco tempo, o Senhor deixou Satanás mandar outro recado para mim. Olha, você precisa voltar para mim. E aí eles entraram dentro da casa, armado, 2. Nossa, mais uma emboscada, né? Mais um aviso, olha, volta para mim. Daí, um estava completamente possesso, apontou o revólver para o meu filho, a cabeça do meu filho.
renderam meus filhos, nos colocaram na sala. E um deles até disse para mim, olha, você não olha para mim, no seu olhar. Porque quando Deus nos batiza, quando nos sela, não se apaga mais. Não. E Satanás, ele conhece, ele consegue, ele é espírito, ele vê essa marca. Sim, né? somos marcados, é verdade. Marcados, selados com o Espírito Ele disse pra Santo. você não olhar daquela forma? Não, ele disse, não olha para mim. Ah, entendi. Porque ali havia esse brilho que não se apaga no nosso olhar. Sim. A marca do Senhor. Sim, sim. Nós deixamos o Senhor, mas o Senhor não nos deixa. Não, e por mais que as pessoas julguem as outras pessoas, Deus conhece a pessoa por dentro. Deus sabe os pensamentos e às vezes o temor que a pessoa tem, não, tem que voltar. Então existe algo dentro de cada pessoa que Deus conhece e Deus priva por aquilo, né? Sim, Deus tinha um projeto, né, na minha vida, um plano, e não deixou com que Satanás ceifasse a minha vida, né? Porque, na verdade, Satanás entrou para ceifar a minha vida. Inclusive... Imagina a situação quando colocou a arma na cabeça do seu filho, né? O desespero que deu, né? Eu fiquei em estado de choque, sem fazer nada. Eu fiquei passada com aquilo. E esse que estava endemoniado, ele disse para mim, olha, eu quero que você reage. E ali ele disse, olha, eu quero que você reage. E Deus é maravilhoso. O Senhor disse para mim, não reage. No revólver, e ele colocou no braço, o revólver no braço do sofá. E o Senhor disse para mim, não reage. No revólver que ele colocou não tem bala. Só tem bala no que está na mão dele. Ele quer que você reaja. Satanás quer ceifar a sua vida. Nossa. E Deus é amor. Olha, eu desviada, em estado de rebeldia, mas o zelo de Deus, naquela hora o Senhor disse, não reage. E eu fiquei paralisada. E num momento, assim, ele estava sentado a 1 metro de distância no sofá de frente comigo. Sim. Ele começou a beber, ele achou bebida na casa. Eu não sei dizer se aquele revólver caiu, se ele disparou, porque eu não estava olhando. Sim. Eu sei que aquele revólver, ele disparou. Não sei se ele atirou, se disparou, se ele caiu. Eu sei que a bala bateu em outro lugar e voltou no meu pé. Bateu e voltou pro seu pé? No meu pé. E interessante, quem morre de tiro ou quem leva um tiro, não dói, queima. Sim. Quem já levou um tiro sabe do que eu estou falando aqui. E aí ele disse, o outro disse, olha, você não grita, porque eu tenho bala para destruir a casa. Ixi. Eu disse, mas eu não vou gritar. E ele disse, você está sujando a casa. E eu não entendi aquela fala. E de repente eu senti meu pé quente. Ixi. A bala havia pego no meu pé e o sapato estava cheio de sangue. Eu estava com o sapato, um escarpão. E ele saiu correndo. Esse outro estava possesso, mas o outro estava em si. Ele pegou um pano e enrolou meu pé. E assim, minha vida começou a passar ali num flash. Eu comecei a imaginar, meu Deus, eu preciso de Ti, eu preciso voltar, Jesus, eu preciso, me ajuda. Porque é o momento que você realmente, dentro do seu coração, quer uma mudança, o Senhor age. Mas tem que vir de verdade, tem que querer. Sim. A libertação, ela tem que vir de você tem que querer. É verdade. E ali eu fiquei baleada, eles nos jogaram dentro do banheiro, nos amarraram. Quem quiser puxar isso, tem socorrer aqui em Planaltina, tem ocorrência. Sim. Desse ocorrido. E ali eu baleada, eles nos jogou no banheiro. E ele amarrou todo mundo com o braço para trás. E ali a mão de Deus já estava sobre mim. Ele disse, olha, eu não vou amarrar sua mão para trás, bote com a mão para frente. Nossa. E ele me amarrou com a mão para frente. E eles saíram, nos trancaram no banheiro, colocaram um sofá na porta. Pegou um anda-chave do carro, saiu. E nós conseguimos sair do banheiro.
eu fui para o hospital, pontear, né? Tirar os estilhaços e pontear o meu pé. E dali realmente começou a pesar. Eu comecei a pensar em voltar para o Senhor ali. No meio de tanta coisa. Meditar naquilo, como a vida se perde com muita facilidade, com muita rapidez, na intensidade que Satanás havia operado. Sim. Eu pensei muito nos meus filhos, que aquele revólver que disparou, poderia ter disparado na cabeça do meu filho, acabado com a vida do meu filho ele, né? e a minha vida, né? Verdade. Automaticamente. E eu comecei a pensar em voltar para Jesus. Mas ainda assim, eu não conseguia, porque eu vim de um submundo muito, 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 muito sério. Eu cheguei até ter casa alugada para o tráfico. É tipo mundo escuro, né? Um pouco escuro. Sim, uma vida de muita orgia, de muitas facilidades. Porque era o que você conhecia no momento, desde quando sua infância, o que você conheceu foi aquele sentido, e você foi por não ter orientação, por circunstâncias, amizades e relacionamentos. Sim, eu ouvi de um lar que não era evangélico. Minha mãe não era evangélica, minha mãe nunca me levou. Era católica, pra firme, igreja. mas ela não era aquela que aconselhava, sentava com a filha e é assim, assim, assim. Não. A minha mãe, coitada, eu não tenho mais minha mãe, eu sou órfã de pai e mãe. A minha mãe não tinha orientação nem para ela. A minha mãe foi adotada pela tia. Então, e mesmo naquele tempo, os pais não tratavam de determinados assuntos. Sobre filho. sexo, sobre droga. Era uma coisa muito vedada. Nós descobrimos, assim, através de amizades. Isso, nós geralmente. conhecíamos através de outras pessoas. Sim. Não existia essa orientação, nem mesmo em televisões. Era muito cheio de tabu naquela época, né? Os pais não falavam sobre isso. E para piorar, eu fui criada sem mãe. E meu pai não falava sobre nada. Eu fui criada sem mãe. Então, mais complicado ainda. Sem mãe é complicado. E no caso do seu pai? Meu pai era muito violento. Também não aconselhava? Não. E meu pai era muito ignorante. E isso era um tabu para um pai conversar com o filho, ou mais ainda com a filha, né? Então, meu pai não falava nada. Geralmente, meu pai era ameaça. Olha, se você fizer isso, eu te bato. Se você fizer aquilo. Nós vivíamos debaixo de ameaças. Mas não sentava. É importante, gente. É importante sentar com a criança, conversar, né? Sentar e mostrar o que é certo, o que é errado. Ela vai fazer a escolha dela, mas você, o seu papel, nosso papel, né? O papel dos pais é mostrar o caminho, né? Sim, orientar, porque senão, no meu caso, eu não tive opção. Eu caí por falta de conhecimento. Entendi. Entende? Sim. Então, se você orienta, eu tenho 4 filhos, eu orientei todos os meus filhos. Aí. Na minha casa falei sobre tudo, sobre todos os assuntos, porque fica mais fácil para eles enfrentarem isso, entende? Verdade. Eles têm que saber, né? Eu fui despreparada. Eu caí por falta de conhecimento. Eu engravidei por falta de conhecimento. Sim. Eu não sabia como tomar remédio. Eu nem sabia que engravidava, como engravidava. Realmente é muita coisa, hein? Mas e aí, nesse processo todo, né, você já estava pensando em ver que não tinha mais jeito, assim, que tinha que mudar, sair daquela vida, você viu tantas coisas acontecer. E aí, qual foi o estupim que te fez ir para a presença? Retornar, né? Retornar, eu estava na porta de uma das minhas escolas, uma escola creche que eu tinha em Sobradinho. Sim. Eu estava com a minha ex-cunhada, ela foi à porta da minha escola para conversar. Na hora que eu fui sair do carro, nós fomos rendidas. De novo? De novo. Vixe. Tudo isso eu tenho, pode-se puxar isso. Na delegacia, nós fomos rendidas na quadra 10 de Sobradinho.
Pesado. Pesado. E aí eu disse, não, Jesus, Chega. voltei para sua casa. Tá, não. Agora parei, porque eu tô vendo, Misericórdia. eu vou morrer, eu vou pro inferno, entendeu? Deus. Aí eu comecei, realmente, Jesus, tá bom, eu entendi tudo, né? Tá tudo E certinho. teve pessoas que disseram, olha, deixa eu te falar, Rose, eu tô com medo de ficar perto de você, mulher, eu não quero ficar perto de você, entendeu? Você tá o negócio, eu virei o Jonas. Onde eu encostava, Ah. eu ia a pique e ia levar a galera, entende? Vixe, entendo. E eu disse aí, Jesus, eu preciso. E eu comecei a buscar o Senhor, uma busca muito difícil para deixar tudo aquilo, aquela bagagem que eu adquiri, né? Sim, que é uma vida, né? Era uma vida. A bagagem do mundo, né? Bebedeira, prostituição, cigarro, boate, orgia. Que hoje tá mais que comum, né? Os jovens querem curtir, querem estar ali nas boates, negócio. Só que é um caminho que, se não tiver uma mãe que ora por você, se não tiver alguém intercedendo pela sua vida, pode acontecer coisas piores. Pode ser uma ida sem volta. Porque enquanto tem alguém que ora, a importância, né, de uma mãe. Sim, interceder por você, né? É. Você é o pé na porta para que ela não feche. Por isso, mãe, pai, oriente seus filhos, leve para a casa do Senhor. Leve, não deixe de levar para a casa do Senhor, amém? É verdade. Tá. E aí, nessa última que foi de novo foram rendidas. Aí, depois desse processo, você pensou? Não, eu tenho que voltar para Jesus, parei. Sim. E aí eu comecei, né, numa busca, primeiro em casa, comecei a buscar em casa, buscar, até o Senhor começou a me levantar, me colocar de pé, para eu poder ir para a igreja. Porque realmente era... ou seja, existiam muitos ainda desejos, algo que você não conseguiria sair dali, porque tinha bebida, tinha muita... Sim, tinha as sim. festas, farra, às vezes Sim. escutar música, essas coisas que... Tem músicas também que deixam a gente mais alegre, mais feliz e mais triste, deprimido e etc. Então, são muitos fatores. Então, você tinha que se preparar até para ir para a igreja. Você se preparou antes. Sim, Deus me preparou até para ir para a igreja, porque eu tinha que ficar em pé para começar a andar. É verdade. Né? Então, Deus me colocou de pé para eu começar a andar. Senão não aguentaria. Não aguentaria. Como é que eu ia sair assim? Deus tinha que tratar, me libertar. E demorou um tempo, uma data. Só para me libertar da prostituição demorou-se 5 anos. Nunca pensou em retroceder, em parar, em voltar para a mesma vida? Tem, acontece. E o tempo todo também, o diabo ele tá ali. Sim. Não é porque você está na presença do Senhor que o diabo não te tenta, não existe. Ele não para. Ele não para, não. Ele vai ficar na sua mente ali, ele vai usar pessoas, e aí, meu amigo, aí o que acontece? Aí que vem a nossa busca, que a gente sente quando o negócio está apertando. Eu falei, eita, agora tem que... Né? E a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso. É resistir, por exemplo, muitas pessoas não fazem isso. Resistir, é manter ali, aí ele vai ver que não conseguiu, aí ele... Exatamente, fugirá de vós, né? É verdade. E aí, como é que foi? Foi, no caso, a sua consagração, até chegar a sua consagração para pastora tal, e etc. Muitos anos, né? Se passou. Nem imaginava que ia... Nunca. Abrir ia nunca. Tá na frente de uma obra. Nunca. Sim. Nunca. Eu dizia para o Senhor, Jesus, esse negócio não vai dar certo para nós dois. Porque uma mulher vindo da onde eu vim, pastorear, isso para mim era surreal. E qual foi a igreja que você congregou? Eu congreguei na Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. Sim. Cheguei a congregar numa igreja quadrangular. Sim. Mas o meu chamado era numa igreja Assembleia de Deus. Sim. E Deus me libertou numa igreja chamada Assembleia de Deus Pentecostal. Era ali em Ceilândia. Era uma igreja que funcionava numa casa. Só de tijolos cru. Foi ali que eu comecei a conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso, esse Deus de poder.
esse Deus de poder atrás das cortinas das nuvens de fumaça. Esse Deus que faz, que transforma. Esse Deus real do hoje, do já, do agora. Amém. E aí, nesse processo, então, o que acontece? Você conheceu algumas pessoas também, pastores, conheceu... Você ia no monte? Não. Chegou aí no monte? Sim, Chegou aí. muitas campanhas em monte, muitas noites. Inclusive, Orava com as irmãs? Sim, inclusive o horário de ir para o monte, as minhas guerras, é sempre 15 para meia-noite. Irmãos, aprenda a orar na madrugada. Aprenda a orar. Jejuar. Quebrar a carne com jejum. Jejum e oração. E, tipo assim, aquela pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil assim, pensando em fazer uma besteira, né? Qual conselho que você daria para ela? Querido, isso. O Senhor tem solução para todos os problemas. Nós somos de Deus e vamos voltar para Ele, mas a vida é dele. Ele é quem sabe o momento de tirá-la. Você que está desesperado agora, querido. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas mesmo, nessa hora estão desesperadas. Compartilhe, eles precisam ouvir isso. Que Deus tem uma solução, que Deus liberta. Deus tem uma solução para o seu problema. Irmãos, eu tinha muito dinheiro. Quando Jesus tirou minhas coisas materiais, eu achei que eu ia morrer. Mas o Senhor me levou para o deserto e disse, olha, eu sou o pão que alimenta. Eu sou a água no meio do deserto. E você não vai morrer porque eu sou o pão da vida. E eu vou te alimentar. E eu vou ser contigo. Tudo, irmãos, passa. E Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E Ele vai mudar a sua história. Continue, a ordem é para marchar. Deus, Ele tem um poder de curar, transformar, libertar. Todo o poder foi dado a Jesus, querido. Levante-se, busque, porque ainda há tempo. A vida, o Senhor te ama. Creia. Amém. Glória a Deus. Também aqui, a senhora só visitava, assim, você só visitava ali a igreja do Monte Horebe ou chegou a congregar lá? Olha, visitando... O João foi meu amigo. Sim. Eu conheci o João, pastor João há muitos anos. Sim. E assim, eu visitava lá. Eu não cheguei a congregar, eu visitava esporadicamente. Sim. Eu tinha um vínculo de amizade, mas eu não cheguei a congregar. Mas fez uma amizade com ele e com outras pessoas também? Sim, outros irmãos de lá. Tá, amém. Que vieram depois a congregar comigo. Tá certo. E aí, tem mais alguma coisa sobre o seu testemunho para contar ou não? Eu acho que contou tudo. Olha... O meu testemunho verdadeiramente é o amor do Senhor, né? Sim. O amor, a transformação, como Deus transforma uma prostituta. Sim. O Senhor disse, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Superabundou a graça, é verdade. Né? Você que tem um filho, você que tem uma filha que acha, que pensa que não tem mais solução, querido, tem solução sim. Tem sim. Deus, Ele chamou os improváveis, querido. Todos os grandes homens da Bíblia, eles foram os improváveis. Sim, Davi era o improvável. Sim. Ninguém imaginava Davi lá no meio do mato, no meio do nada, né? Do meio do nada ser levantado, ungido, né? Rei de Israel. Rei de Israel. Né? Paulo era um carrasco, né? Paulo, perseguidor, ou seja, era um cara que todo mundo tinha medo, não queria nem estar perto. Perseguidor. Passou a ser um pregador, exímio pregador, cheio do poder de Deus. Verdade. E eu também... Você vê, Pedro pescador, ou seja, pessoa simples, né? Pescador ali... Desqualificada. Isso, não tinha estudo, não tinha aquelas coisas. Despreparada.
Mas Deus chamou os improváveis, porque a honra é toda e a glória é de Deus, então Ele não dá. Ele dá honra ao homem, mas a glória é só dele. É verdade. Você que tem seu marido, sua filha, seu filho, querida, qualquer que seja um parente, continue buscando. Não perca a esperança, porque Deus transforma, Deus trabalha. E o poder é de Deus, o trabalhar. Mas é tudo na hora. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. E Ele tem uma hora para todas as coisas. Deus criou o mundo em 7 dias. É. Primeiro Ele criou o céu. Então primeiro você tem que buscar Ele. E tudo tem um tempo. E a seu tempo Deus vai libertar. A seu tempo Deus vai trabalhar. Amém. Eu jamais pensei em ser pastora, em bispa, nunca. Eu pensei em ser qualquer coisa. Jamais. Que uma mulher que teve casa alugada para tráfico, que bebia, urgia, jamais eu pensei. Tá certo. E aí, onde que foi a sua consagração, a pastora? Interessante, por causa da fúria da minha vida, que era muito grande, o Senhor disse, olha, você vai abrir um ministério que chamará Sinais e Maravilhas de Nova Colina. No caso, o nome... Igreja Assembleia de Deus. Deus que deu. Foi Ele que revelou. Essa obra é uma obra de revelação. Toda de revelação. Sim, sim. Inclusive, quando foi abrir e registrar, eu achei que não... Mas Deus, Ele é perfeito. Não ia dar certo. É seu nome. Nós somos muito criança ainda. Sinais e Maravilha de Nova Colina. E não havia outra igreja com esse nome. No caso, como é que é o nome da serra? O local lá a igreja agora está no Recanto da Serra. Recanto da Serra é um condomínio, né? É um condomínio assim, que o Senhor abriu ali uma porta. Perto da rota, não? É ali próximo à Rota do Cavalo, queridos. Sim. Amém. E aí o Senhor disse, olha, você vai abrir um ministério. Eu disse, Senhor, eu ainda não fui ungida, pastor, eu não vou fazer isso. E Ele levantou uma pastora, hoje o Senhor, já dorme com o Senhor. Ela chegou com a botija na minha casa, 15 dias antes de eu abrir o ministério. Sim. E ali eu fui consagrada, ali na minha casa. Olha. Foi derramado o óleo de me ungindo a pastora, né? Óleo da unção. Da unção, e ali eu fui tomada pelo poder de Deus, automaticamente fui inundada, né, por essa unção. E o que te fez gostar também, né, além da adoração, do movimento? Interessante, as pessoas me chamam de pastora do Zerigdum. Isso foi algo que Deus derramou, né? E eu passei a amar, não tem como amar o poder de Deus, não tem como, né? E o poder de Deus, quando cai sobre nós, é como uma dinamite, é por isso que nós pulamos, saímos correndo, gritando, balançando. É a dinamite, né? Quando cai, então não tem como. Nós somos carne. Verdade. E não tem como não amar o poder de Deus. Eu não consigo viver sem esse poder de Deus. E eu falei, antigamente eu falei, Jesus, como é que é isso? Liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, esse mover. O ministério, irmão, é uma roupagem que Deus dá para cada um. Cada ministério cada diferente. Pessoa tem um ministério. Sim, e verdade. Ele é tecido de acordo com você. Então, Deus teceu e me deu esse ministério, onde eu me entrego literalmente para o Senhor fazer o que Ele quer comigo. Pular, dançar, eu não tenho vergonha. Sim. E como no mundo eu não tinha vergonha, eu fazia tudo com muita vontade mesmo. Vontade, né? Então, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, eu libero, se libera e deixa Jesus fazer. Amém? Davi dançava tanto na presença que ele chegou a rasgar as vestes. E não só rasgar, né? Como ali diz no Salmo ali de Asaf, né? Davi ali adorando, começou a pular, saiu dali do meio do povo ali
chegou em até Asaf, para Asaf também começar a sentir o poder de Deus. Ou seja, não seria uma transferência, seria o que? Como se diz o nome? Ele ficou também contaminado, tocado. Isso, ele isso. recebeu automaticamente também, né? Também. Ele transferiu o poder tocou também, outro. né? Tocou outro, por exemplo. Aquilo que eu estava sentindo também, eu tô ali, eu vou naquela pessoa ali, ministro, você tá tão e Deus, cheia, e Deus derrama, faz. passa, né? Isso, e Deus faz. A obra Sim. também na vida de outras pessoas. E para isso Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para para também abundar na vida de outras pessoas, né? Sim, transferir, dar aquilo que nós recebemos, né? Sim. Nós temos que dar aquilo também, estarmos cheios para dar aquilo que Deus dá para nós. É verdade. E hoje nós vivemos assim, eu queria perguntar assim, no sentido que hoje está complicado, né? Você vê que passamos agora por um momento muito, eu acho que pela primeira vez que eu desde quando eu nasci, que eu vi uma coisa tão complicada como essa política, né? Um negócio assim, eu falo no sentido de não foi tão falada, né? Como esses anos aí, desses últimos anos aí, a política nunca foi tão falada como foi, nunca houve tantas coisas, né? E tá sendo comum, daqui a um tempo eu tô vendo que vai ser comum coisas erradas serem certas, né? Por exemplo, os juízes estão aí, né? Claro, com todo respeito, mas querendo colocar a questão lá do aborto, a questão das drogas, Já né? foi, né? Já foi assinada, aprovada a lei do aborto. Então, mas assim, isso não quer dizer que daqui a pouco o errado vai se tornar certo? Já está se tornando, porque quando você assina, libera o aborto, né? A morte, o assassinato já passou a ser legal. Então, mas e aquelas pessoas que dizem que é um feto, ou seja, a criança não sente nada, não sei o que, tal. É uma vida, não é? Não existe. Eles querem justificar, né, o erro. Porque cientificamente você vê que tem vídeos mostrando quando quando vai tirar com aqueles negócios, né, pra rasgar o bebê, sei lá como é que é. Aí o bebê corre, não é corre, ele fica tentando sair daquela coisa ali. Se ele tá tentando sair é porque é uma vida, e aquela vida tá sentindo a morte ali, Tá. e sente a dor, pode ter certeza. Então, não matarás, eu acho que isso inclui nisso, né? Sim, é um mandamento, não matarás, né? Então, porque muitas pessoas acham que é comum, tá? A gente tem direito de tirar a vida, mas só que eu acho que a vida, quem tem direito de tirar é Deus, né? Quem deu, né? Porque Deus, ele não é tirar de ser mal. É porque aqui na Terra todos nós temos um tempo. Sim. Aqui ninguém vai ficar para semente, não. Sim. Aqui é Noé, nem Matusalém. Noé, né? Matusalém, Enoque foi trasladado lá, né? Enoque foi para Não Jesus. conheceu a Andou morte, com né? Deus, né? Sim. Andou com Deus, um homem abençoado. E aí, a questão também das drogas, né? Que foi assinado também, então. Do aborto foi. Do aborto, sim, eu não vi. Mas tá em processo esse negócio aí da droga, né? Das drogas. Com certeza. Porque, né? se liberar as drogas, o que vai acontecer? Eles vão comprar de algum. Porque, vai ter pra vender em cada. Não vai ter ainda pra vender em todo canto assim, não. Muita gente não vai nem querer vender. Então, vão comprar onde? Dos traficantes. Mas em algumas cidades, eles já têm bancas, como na feira, no Rio de Janeiro ou em determinadas favelas. Embaixo tem como bancas na feira, sim. já tem elas expostas ali para você comprar, À vontade. usar à vontade. É complicado. Né? E essa política foi tão falada Foi. porque Deus levantou um homem. Então houve uma guerra, né? Entre o mal e o bem. E, obviamente, o inimigo, ele não quer, né? Que Deus traga um homem para poder, né? Reger, ser presidente. Porque as pessoas dizem assim, uns dizem que não prosseguiu, por quê? Porque muitas pessoas, é claro que a gente tem que tomar cuidado, a Bíblia diz assim, maldito homem, confia no teu homem, mas a gente deposita a nossa confiança em Deus,
Sim. Deus levanta homens. Deus não levantou Davi? Sim. O povo queria quem, não era? Levantou José como governador. Também. Então, Né? ou seja, só que a gente tem que tomar cuidado com a idolatria, né? Aí muitas vezes pode ser também que o povo começou a idolatrar demais e Deus não aprova. Igual você falou, quando ama mais o marido, Quando né? você o começa a primeiro. idolatrar, Deus tira. Então, aí no caso, não sei se foi, mas pode também ser, né? Não quer dizer que não pode ter sido por isso, porque na realidade, o que Deus, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. A Não mão há, de Deus, não quando há. ela quer operar, não tem que... O decreto, quando ele dá um decreto, ele bate e fala, tá decretado. Exatamente. Acabou. Não é verdade? Sim. Então, nessa política eu achei muito... Até hoje, né? Eu acho que nunca mais foi a mesma coisa. Tipo, antigamente, ninguém nem queria falar sobre política, né? Ninguém queria falar... Aí, nunca foi mais a mesma coisa hoje, assim. Hoje, a política até hoje é falada. Parece que foi um despertar para o sim, povo. Com certeza. Parece que foi um despertar em nós a guerra do bem e do mal, a importância de um presidente, de uma autoridade sobre o nosso país. E houve, porque tipo assim, eu creio que houve algo espiritual. Uma Sim. guerra mesmo espiritual, Sim. não foi? Foi um despertar. Foi. Né? É verdade. Jamais houve um candidato que se colocou um amor à pátria, né? E a própria Bíblia ensina a amar a pátria. Eu, na verdade, eu nunca ouvi nenhum presidente confessar o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele. E acima de todos, né? Sim, é Coloca a primeira vez que eu vejo isso. É benção. Aí, então, falando nisso, eu queria falar também isso o seguinte. Por exemplo, eu congrego lá, assim, a gente sabe com ela, né? Congrego lá no ministério. Sinais e Maravilhas. Eu louvo lá, né? Eu canto, né? Glória, isso é uma honra. A gente louva lá. Aí não só tem eu, né? Tem o Jonathan. A gente chama de Cabeli, né? Que ajuda a gente. Então, são muitas pessoas ali. A gente chama algumas pessoas também, pregadores, etc. Que sempre também estão ajudando a gente. E essa obra é uma bênção, né? Porque a gente está ali também pelo próximo, né? Pelo amor ao próximo. Porque muitas vidas vão ali, né? Sim. Arrasadas, né? Sim. Destruídas, cheias de coisas, de problemas. Elas vão em busca, né? De esperança, de cura, de uma melhora, de amor, de afago. E nas últimas horas tem se multiplicado a tribulação, então as pessoas têm buscado mais ao Senhor por causa da intensidade da luta, da guerra. E você acha que Jesus está perto de chegar já? Muito perto. Os sinais já denunciam isso, que Jesus está muito próximo. Então, no caso, você crê que virão coisas? Já está vindo e virão muito mais. Os dias têm diminuído, né? Até os cientistas já constataram isso, que a Terra está girando com mais rapidez. Sim. Por isso os dias estão ficando mais curtos. Sendo abreviado. As estações estão se misturando, né? Sim, nem os meteorologistas estão mais acertando O tempo. O tempo tá meio estranho, né? Tipo, num lugar tá um sol e no outro tá destruindo tudo a chuva. Tá uma coisa assim. E o tempo que era o tempo que era para ser sol tá chovendo, o tempo que era para ser chuva tá sol. É isso aí. Jesus está voltando, né? E aquele que for pego desapercebido, né? Ou seja, eu acho que todo mundo chega uma hora que a gente tem que pensar, meu Deus, se Jesus voltar hoje, né? Tipo, eu tô aqui, eu nunca aceitei Jesus, eu não conheço, nem eu tô aqui no mundão tal. Talvez eu seja um católico ali não praticante, né? Que não entregou a vida. Porque, tipo assim, na realidade, biblicamente a gente tem que confessar Jesus, não é verdade? Sim, tem que confessar. Tem que confessar Jesus, a gente tem que declarar, né? E aceitar. Em 1 João, capítulo
1 João capítulo 12, se eu não me engano, 11 e 12 diz, mas a todos quantos creram, primeiro você crê, mas a todos quantos receberam, serão chamados, feitos filhos de Deus. Todo mundo quer ser filho na hora da benfeitoria, ou então na hora da tribulação, todo mundo, não, eu sou filho de Deus. Isso é verdade. E você teria mais alguma coisa para falar sobre que talvez você tenha lembrado ou esqueceu? Eu gostaria que as pessoas amassem mais. Gostaria de dizer para as pessoas amar mais. Ser mais tolerantes. Buscar mais o Senhor, queridos. Ame mais, busque mais. Suporte mais. Não descarte as pessoas, mas procure amá-las, porque o segundo mandamento é esse: amar o teu irmão como a ti mesmo. Verdade. Amém. É isso aí, gente. Ficamos com mais um podcast Worship. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Despede aí das pessoas. Eu gostaria de primeiro agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer você que está me dando essa oportunidade, vocês que estão assistindo. Gente, não esquece, compartilhe, dá seu like, tá? Compartilhe com os irmãos, você, tá? Leve esse testemunho, porque isso vai ser muito importante. Pode mandar um beijo, abraço para alguém que você lembrar. Beijo para todo mundo. Beijo para os irmãos que estão nos assistindo. Os irmãos lá do ministério. Do ministério. Também. Eu amo vocês até depois do fim. E para você que não nos conhece, sou Bispa Rose, dos Sinais e Maravilhas, o ministro Marco. Amém? Dê seu like e apareça lá. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém? Beijo no coração de cada um. É isso aí, gente. Ó, contato. Vou deixar tudo aí no vídeo. Contato, redes sociais. Entendeu? Vou deixar tudo aí no vídeo. Então vocês vão lá, entendeu? E se for para pedir oração, não sei, se for para perguntar onde é que fica o endereço, o local, se for, vão lá, né? Vai estar tudo lá certinho. É isso aí, fiquem com Deus e muito obrigado. Simbora! Até a próxima! Até a próxima.